Como vocês estão? Passaram bem a semana? Espero que estejam todos muito bem. Nós estamos aqui para mais um Devocional Kids da Igreja Metodista em Tremembé. Você já sabe, né? Chama aí a sua família, quem estiver com você aí agora, se tiver algum amigo, seu pai, sua mãe, seus irmãos, chama aí para participar junto desse momento junto com a gente. É uma alegria a gente poder louvar o Senhor todos juntos nesse tempo. Amém? Para a gente começar, vamos fazer uma oração? Feche o seu olho e vamos orar. Vamos falar com Deus agora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por esse dia de hoje. Obrigada, Senhor, pelas nossas vidas, porque o Senhor é o nosso Deus, aquele que, mesmo em meio às dificuldades, cuida, ó Deus, de cada um de nós. Muito obrigada, Senhor, porque nós podemos confiar em Ti em todos os momentos, ó Pai. Que esse tempo agora de devocional possa ser um tempo na Tua presença, que possamos louvar a Ti, que possamos aprender mais de Ti, Senhor, que seja um tempo em que o Senhor fale conosco, ó Deus. Abençoe cada criança, cada casa, ó Pai, que está agora com o seu computador ligado, ó Deus, com o seu celular ligado, que a Tua presença possa invadir mesmo cada ambiente, levando paz, alegria, levando o renovo que só a Tua presença pode nos dar, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos, te agradecendo a Ti imensamente, porque o Senhor é o nosso Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar agora com o nosso momento de louvor. Vamos lá? Vamos então agora para o nosso momento de louvor, crianças. A gente tem aqui hoje o tio Felipe e a tia Luciana de novo, eles vão ajudar a gente nesse momento. E essa primeira música que a gente vai cantar fala que Deus nos criou e Ele nos ama como nós somos. Então a gente usa as nossas características, a nossa personalidade, o jeito que a gente é para louvar o nome do Senhor. Então você aí na sua casa cante com alegria, faça gestos, dance, realmente celebre ao Senhor com todo o seu coração agora. Amém? Vamos lá? Se eu fosse um elefante, com a minha tromba eu iria louvar. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Ô Senhor aí na sua casa. Se eu fosse um elefante, com a minha tromba eu iria louvar. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Outra vez. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Nessa próxima música agora, a gente vai dizer que nós louvamos a Deus como o rei Davi fazia. Vamos lá?
Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como o rei Davi. Eu oro, eu oro, eu oro como o rei Davi. Eu oro, eu oro, eu oro como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu louvo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu louvo como o rei Davi. Eu louvo, eu louvo, eu louvo como o rei Davi. Eu louvo, eu louvo, eu louvo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o seu Espírito. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu louvo como o rei Davi. Eu canto, eu danço, eu oro como o rei Davi. Eu canto, eu danço, eu oro mais uma vez. Eu canto, eu danço, eu oro como o rei Davi. Eu canto, eu danço, eu oro como o rei Davi. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E agora, crianças, nós vamos para a hora da nossa história. Estamos de volta, crianças, e agora é a hora da nossa história. Nós já louvamos a Deus, então você já sabe, né? Vamos nos acalmar agora. Arruma aí um lugarzinho para você sentar na sua casa. Vamos prestar atenção naquilo que Deus quer falar para cada um de nós agora nesse momento de história. Amém? E a história de hoje, ela tem o título de O Amigo que Revela Jesus. E o texto lá na Bíblia que conta essa história, ele está escrito em João, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 16. Então depois aí você na sua casa, você pede para um adulto ler com você na Bíblia, né, esse texto aí de João 3, do capítulo 1 até do versículo 1 até o versículo 16. E a história de hoje, ela vai ter bastante a ver com a história da semana passada, que a Sara falou pra gente, vocês lembram? Foi a história do batismo de Jesus, né? Jesus estava sendo batizado por João Batista, e enquanto ele era batizado, ouviu-se uma voz do céu, que era a voz de Deus, que dizia: "Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria." E nesse mesmo momento, quando Deus falou isso, o Espírito Santo veio sobre Jesus na forma de uma pomba, né? Então aí nós vimos as três pessoas da Trindade nesse momento. E aí nós aprendemos semana passada que Deus é três em um. Foi isso que a gente aprendeu. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três pessoas, mas as três pessoas formam uma, que é Deus. E hoje a gente vai falar especificamente na nossa aula sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Falei para vocês que o tema é o amigo que revela Jesus. Quem é o amigo que revela Jesus para cada um de nós? É o Espírito Santo. Então a história de hoje, ela é uma conversa que Jesus teve quando ele esteve aqui na Terra. Então aqui nós temos Jesus, né, novamente. E a conversa que ele teve foi com um homem chamado Nicodemos. E aqui nós temos Nicodemos. Nicodemos, a Bíblia fala que era um homem, ele era um homem importante, ele era um mestre, né? Um mestre ali em Israel. E a Bíblia fala que ele foi conversar com Jesus certa vez, e ele foi durante a noite.
A Bíblia não fala se ele talvez pudesse ter vergonha, né? Às vezes era, como ele era um homem importante, um mestre, poderia ser que ele tivesse vergonha, que as pessoas vissem ele falando com Jesus, né? Mas isso a Bíblia não fala, ela só fala que Nicodemos foi conversar com Jesus durante a noite. E Nicodemos, na verdade, ele sabia que Jesus era alguém importante porque ele via os milagres, os sinais que Jesus fazia. Só que Nicodemos ainda não tinha percebido, ele ainda não sabia que Jesus era o próprio Deus. Ele sabia que Jesus era alguém importante, mas ele não sabia ainda que Jesus era o Deus Filho. E aí nessa conversa entre os dois, Jesus falou para Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos achou aquilo muito estranho, né? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Crianças, vocês têm uma família, né? Vocês fazem parte de uma família. Às vezes vocês nasceram nessa família, às vezes vocês não nasceram. Às vezes vocês foram adotados, ou às vezes é uma família que cuida de você. Seja qual for a sua família, não importa como ela seja, você faz parte de uma família, né? Essa é a sua família daqui da terra, é a sua família terrena. Jesus, quando falou para Nicodemos sobre nascer de novo, ele estava falando da família de Deus. Era disso que ele estava falando para Nicodemos. Só que Nicodemos não entendeu. Nicodemos falou assim para Jesus: será que um homem velho pode voltar para a barriga da mãe e nascer outra vez? Nicodemos estava pensando no nascimento natural, né? Voltar para a barriga da mãe e nascer de novo. Ele não entendeu que Jesus estava falando sobre o nascimento da família, na família de Deus. E aí naquele momento Jesus então explicou para Nicodemos do que ele estava falando, né? Ele explicou que nascer de novo era um outro jeito de nascer. Nascer de novo ali era nascer espiritualmente, era nascer na família de Deus. E o único meio para a gente nascer espiritualmente é se o Espírito Santo de Deus nos convencer que nós precisamos de Jesus. Ele nos convence do nosso pecado, do nosso erro e faz a gente ver que a gente precisa de Jesus, e aí sim a gente pode aceitar Jesus e pode começar a viver uma vida na família de Deus. Esse é o nascer espiritual. E aí Jesus continuou conversando com Nicodemos e ele, né, deu um exemplo. Ele falou assim, que às vezes a gente, o que ele quis dizer ali é que muitas vezes a gente não vê esse nascimento da pessoa na família de Deus, né? Mas você percebe a ação do Espírito Santo. E aí Jesus deu o exemplo do vento. O vento nós não vemos, não é verdade? Nós não podemos ver o vento, mas a gente sabe como ele existe. Como que a gente sabe que ele existe? Porque a gente vê os resultados da ação do vento. Por exemplo, a gente vê as folhas das árvores balançando, o nosso cabelo balança, a gente sente o vento no nosso rosto, né? A gente não vê que ele está passando, mas a gente sente o vento no nosso rosto quando ele está soprando. Então, assim também é a ação do Espírito Santo e assim também é o nascer espiritualmente, o nascer na família de Deus. A gente não vê com os nossos olhos materiais, né? Com o nosso olho, o Espírito Santo agindo, mas a gente percebe a ação dele. Por exemplo, quando alguém nasce na família de Deus, aceita Jesus, muitas atitudes dessa pessoa acabam mudando. Ela acaba deixando de fazer muitas coisas que antigamente ela fazia e que entristeciam a Jesus. E aí quando ela aceita Jesus, ela deixa de fazer essas coisas pela ação do Espírito Santo, porque ela percebe que muitas dessas coisas entristecem a Deus. Então, por isso que Jesus comparou ali o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo com o vento, para Nicodemos naquela hora. Essa foi a conversa que Jesus teve com Nicodemos. Olha que conversa profunda, né, crianças? Lembra no começo da lição que eu falei para vocês que nós íamos falar sobre a terceira pessoa da Trindade hoje? E cada pessoa da Trindade tem um papel muito específico. Deus Pai, o Criador de todas as coisas, o que planejou, né, o plano da redenção, o plano da salvação. Deus Filho, que é Jesus, que veio à Terra
e que cumpriu o plano, né? Ele veio, trouxe ensinamentos para cada um de nós e cumpriu o plano de redenção quando ele morreu na cruz por cada um de nós. E a terceira pessoa é o Espírito Santo de Deus. Sabia, crianças, que Deus que está aí com você hoje na sua casa é o Espírito Santo? Você sabia que o nome dele é Espírito Santo? A gente viu aqui que o Espírito Santo, na história de hoje, né, que o Espírito Santo é aquele que tem a capacidade de nos convencer do nosso pecado. Se o nosso coração está aberto para o Senhor, ele nos convence, o Espírito Santo nos convence do nosso pecado e a gente aceita Jesus. Só que o Espírito Santo também tem outros papéis muito importantes na nossa vida. A Bíblia fala que o Espírito Santo ele é o nosso consolador. Então, naqueles dias que a gente está se sentindo triste, com o coração pesado, angustiado, entristecido, o Espírito Santo é aquele que nos consola, que nos conforta. A Bíblia também fala que o Espírito Santo é o nosso intercessor. Muitas vezes a gente vai orar e a gente não tem nem palavras para orar, não consegue se expressar na presença de Deus. E o Espírito Santo nessa hora ele começa a pedir para Deus em nosso favor, começa a interceder por nós. O Espírito Santo é aquele também que pode nos dar uma paz, que às vezes as situações estão super difíceis, mas mesmo em meio a essas circunstâncias difíceis, o Espírito Santo pode nos dar uma paz que a gente não entende de onde vem, mas sabe que é o Espírito Santo agindo no nosso coração. Então olha quantas funções o Espírito Santo de Deus tem, olha como ele é precioso e ele quer ser o nosso amigo. Lembra do título da aula, o amigo que revela Jesus? Ele é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa e ele quer se relacionar com você, comigo, ele quer caminhar conosco todos os dias, mas para isso a gente precisa deixar, a gente precisa conversar com ele, né? Orar, buscar ele em oração e começar a chamar o Espírito Santo para estar todos os dias conosco, para falar com a gente, para mostrar aquilo que a gente está fazendo que às vezes desagrada a Deus, né? Aquilo que entristece o coração de Deus. Esse é o papel do Espírito Santo. Então, crianças, para terminar esse momento de história, nós vamos fazer uma oração agora. Eu convido você aí na sua casa a conversar com o Espírito Santo agora. Nós vamos conversar com Deus. Então você fecha o seu olho e nós vamos pensar em Deus agora e falar com Ele nesse momento. Amém? Senhor, nosso Pai, nosso Deus querido de amor, nós louvamos a Ti, Senhor. Obrigada pela Tua palavra que nesse momento fala aos nossos corações, Senhor. E nós te agradecemos pelo que nós aprendemos hoje, que o Espírito Santo é o nosso amigo, é o nosso consolador, é o nosso intercessor, é Ele quem revela Jesus a cada um de nós. E nós queremos verdadeiramente, Senhor, de verdade, sermos teus amigos. Queremos que o Espírito Santo seja nosso amigo, venha fazer morada nas nossas vidas, caminhe conosco cada dia mais, Senhor. Nos desperta, Senhor, para essa realidade espiritual de que nós precisamos mais e mais de Ti, Senhor, e venha caminhar conosco todos os dias das nossas vidas. Essa é a nossa oração, realmente nos iluminando, nos direcionando, nos ajudando, a Deus, na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Guarde essa palavra, essa história de hoje no seu coração. Amém, criança? E agora nós vamos para o nosso último momento da devocional de hoje, que é a hora da nossa atividade. Vamos falar agora então da nossa atividade da semana? Vamos lá? Hoje o culto que nós tivemos é o culto de número 11, crianças. Então você vai pegar aí na sua casa, vai procurar a sua atividade, que está escrito aqui, ó, culto 11. Você já sabe que é atividade em família, então é um tempo para você fazer com alguém aí da sua casa, com algum adulto, para ler o texto bíblico com você, ler a explicação aqui, né, da história, para você fazer com alguém aí da sua família, tá bom? E essa atividade é para decifrar um enigma. A gente tem uma frase aqui, você vai ver os elementos, vai juntando as palavras e vai formar um versículo. E aí você vai escrever qual versículo é aqui embaixo. E no final, se você quiser,
pinta a atividade. Tá bom, crianças? Essa é a nossa atividade da semana. Vai fazendo aí, vai guardando todas elas para no final você juntar todas as atividades dessas lições, tá bom? E nós chegamos ao fim de mais um Devocional Kids. Foi um prazer estar aí mais uma vez com vocês, eu espero que vocês estejam gostando. A gente está com saudade de estar na igreja, né, todos juntos, mas no momento a gente ainda não pode. Mas então, esse é um tempo da gente pelo menos matar um pouquinho da saudade e buscar a Deus todos juntos, não é? Então que Deus abençoe muito você, tenha uma semana abençoada e a gente se vê no domingo que vem de novo aqui no canal da Igreja Metodista em Tremembé, tá bom? Um beijo, tchau!